Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Venha meditar comigo nesse devocional lá em Isaías, capítulo 44, versículo 2, que nos diz o seguinte: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e quem te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Aqui nós vemos, do versículo 1 ao versículo 5, o Senhor falando ao seu povo com palavras de carinho, com palavras de amor, com palavras de consolo. E nós vemos aqui o Senhor falando ao povo, falando sobre a promessa da restauração. Mas esse versículo nos fala também sobre o propósito que Deus tem sobre nossas vidas, sobre o propósito específico que o Senhor tem sobre cada um. E eu aprendo com essa palavra que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo sobre nós, porque Ele nos conhece até mesmo antes de nós nascermos. O Senhor conhece a nossa origem, o Senhor conhece as nossas dificuldades, Ele conhece quem nós somos de verdade. E aqui nos fala: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. O Senhor já sabia, o Senhor já te conhecia antes mesmo de você nascer. O Senhor já tinha um plano para a sua história. Então talvez você pense: mas o porquê que eu nasci? O porquê o Senhor me permitiu nascer? Entenda, talvez você pode não ter sido planejada pelos seus pais, mas ainda assim o Senhor tinha um plano para você e o Senhor te criou com um significado, o Senhor te criou com uma intencionalidade e Deus tem uma história linda para você. Eu anotei algumas coisas aqui no caderno e estarei falando. Deus tem algo preparado para cada um de nós, tem um plano, um propósito específico para cada um, desde o seu nascimento. Então lembre-se, você não nasceu por acaso, você não é um acidente, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E como eu falei, talvez você não foi planejada ou sonhada pelos seus pais, mas por Deus você foi sim planejada. E Deus permitiu que você nascesse porque Ele tem uma história linda para você. E talvez o medo pode estar tomando conta do seu coração hoje, as incertezas do amanhã ou até mesmo o pensamento sobre o futuro. Mas entenda uma coisa, você não precisa ter medo, mas você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração. Você não precisa pensar assim: eu estou sozinha aqui. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor está com você, porque nos diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. O Senhor é que vai te ajudar em todas as suas dificuldades. O Senhor vai te ajudar a você encontrar o propósito, a você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. E você só vai viver o propósito de Deus para a sua vida quando você começar a caminhar com Ele, quando você desenvolver um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. E eu anotei mais algumas coisas aqui, que há propósito de Deus no seu nascimento. Então você não nasceu por acaso ou por acidente, porque Deus ele não faz nada por acaso. Deus faz tudo com um propósito e uma finalidade. E você só vai encontrar o seu propósito de vida estando em Cristo, porque a vida não faz sentido sem Deus. Você percebe? Você pode se ocupar de muitas coisas e ainda assim estar pensando: será que é isso que eu devo fazer da minha vida? E eu digo para você que você só vai se sentir realizado quando você começar a viver o propósito de Deus para sua vida. Eu espero que você tenha entendido que você não nasceu por acaso, você não nasceu por acidente. Deus, ele já sabia, ele já te conhecia antes mesmo de você nascer. E que você tem um propósito de Deus e que você precisa entender isso, de que quando você começar a viver o propósito de Deus, você vai ver que a sua vida vai ter mais significado e você vai começar a entender o que você precisa fazer hoje. Eu espero que você tenha entendido essa palavra e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!